Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos nessa nossa reunião anual, tá certo? E apresentar para vocês um pouquinho, né, qual é a nossa ideia nessa apresentação anual. Passar as instruções principais para vocês dividiram em dois grupos principais de alunos aqui, né? Então, é importante para que não haja nenhuma dúvida depois, que essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela tem dois momentos. Esse primeiro momento, eu vou falar dos procedimentos para os candidatos que estão concorrendo a uma bolsa no próximo período, tá certo? Então, são alunos que se candidataram à bolsa, não tem resposta ainda, tá certo? E seria do período de 2021-2 até 2022-1. Esses seriam os alunos, tá certo? Vocês em breve vão ter essa resposta, inclusive pela apresentação vocês vão ver um pouco quando isso vai acontecer. Aí eu vou dar uma explicação geral sobre as normas do PIBIC e PIBIT, uma oportunidade para vocês perguntarem depois, a gente vai deixar as dúvidas para o final, tá? E a segunda parte da apresentação, ela é dirigida aos atuais bolsistas, todos os alunos que são bolsistas hoje e que vão terminar a iniciação científica agora em agosto, independente de ter renovação ou não ter renovação, eu quero discutir com vocês principalmente como será o formato do seminário de iniciação científica, tá? Então, essa é a segunda parte da apresentação, quando eu chegar lá, eu aviso vocês, tá? E discutimos, então, sobre o seminário de iniciação científica. Então, iniciamos aqui essa primeira parte da apresentação, que eu quero me dirigir aos candidatos, aos alunos que estão se candidatando a uma nova bolsa no período 2021-2, 2022-1, ok? E eu vou apresentar um pouquinho para vocês as normas gerais do PIBIC e, principalmente, vou falar para vocês como é que é o processo de avaliação dos projetos, que já está em andamento, e falar um pouquinho da parte principal dos procedimentos para a implantação da bolsa, essa parte que interessa muito a vocês, a partir do momento que vocês receberem a aceitação da bolsa, qual é a burocracia que vocês devem seguir, tá certo? E depois um pouquinho das informações gerais. Então, aqui é só um quadro geral, o que eu quero apresentar para vocês é como é que é o processo de seleção das bolsas, tá certo? Então, eu vou dar só um apanhado geral e depois eu detalho um pouquinho mais. Primeiro momento, nós temos uma demanda bruta. Essa demanda bruta são todos os pedidos que foram feitos agora em março, abril, de renovações ou novas bolsas, tá certo? Isso caracteriza o total de pedidos da PUC. A gente passa esse pedido para um comitê interno, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, esse comitê interno dentro da PUC. Esse comitê verifica se os pedidos estão de acordo com as nossas normas, inclusive as normas científicas. Estando tudo de acordo, a gente segue para a demanda filtrada. Se tiver algum problema, vocês já foram comunicados, porque esse processo já se encerrou, tá? Essa demanda filtrada ela é submetida a um comitê externo, que aí é um conjunto de professores de fora da PUC, com características que eu explico daqui a pouquinho. Esse comitê verifica, se tiver algum problema, você ainda pode entrar com recurso, tá? Isso já aconteceu, e não tendo decidido os projetos que estão qualificados, a gente tem a demanda qualificada. Esse demanda qualificada é o total de projetos que estão se candidatando a uma bolsa, ok? Em seguida, eu informo a vocês que tem duas cotas. A cota do CNPq, que o CNPq é o órgão de fomento, né, de pesquisa, ele fornece um conjunto de bolsas, PIBIC e PIBIT, tá certo? E tem uma cota que é chamada cota CCPG. Essa cota é a cota da PUC. Então, a PUC também disponibiliza um conjunto de bolsas para complementar essa cota, ok? E essa cota, em geral, ela é menor do que a demanda, tá? Então, há uma comparação departamental com critérios que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E uma vez estabelecido esses critérios, a gente define a cota departamental, ou seja, cada departamento receberá um conjunto de bolsas. A partir daí, o departamento seleciona internamente para quem ele vai destinar a cota. Então, em geral, digamos, o departamento tem
10 pedidos e recebeu 6 bolsas. Aí ele seleciona no comitê interno do departamento, através do seu coordenador departamental, a quem é que vai se destinar essas bolsas, e esses projetos são os projetos contemplados, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais alguns pontos desse processo de avaliação para vocês e falar um pouco das cotas, de maneira geral. Professor Sinésio, Fala. no YouTube, eu estou aqui acompanhando, ainda está parada lá a apresentação, não deveria estar sendo concomitante a sua apresentação aqui no Zoom? Basicamente, sim. Eu estou acompanhando aqui, eu estou vendo ela andando no meu YouTube, ela está andando. Como hoje a gente está nós estamos com 240 pessoas, por enquanto eu não estou preocupado, mas no Tá meu, bom. Ana, está funcionando. Bom, é que eu vi aqui com um outro aluno, ele disse que está Parado? stop lá. O meu está funcionando, o meu eu estou acompanhando Então, aqui no YouTube. vamos continuar então. Desculpa. Vê se tem mais algum, se tiver mais algum aluno que disser que não está funcionando, você me informa e a gente vê Tá se bom. consegue resolver. Uhum. Pois bem, então, retornando aqui, hoje, o número de bolsas que o seu NPq disponibiliza para nós aqui na PUC é de 192 bolsas, são 192 bolsas PIBIC, tá certo? Essa é a mesma cota que ele destinou no ano passado. Então, a gente está recebendo a mesma cota. E a segunda parte é quando ocorre a demanda que eu apresentei para vocês, né? Os professores enviam seus pedidos e o número bruto de pedidos que a gente recebeu para esse ano foram de 305 bolsas, tá certo? Isso é o número total. Depois que esses pedidos passaram pela avaliação no comitê interno, como eu mostrei lá naquela tabela, né? A gente teve alguns projetos que foram rejeitados, mas são poucos projetos, tá? Normalmente, são poucos projetos, como vocês vão ver na tabela, ou se pede pequenas alterações. Então, acho que esse problema já passou e qualquer coisa eu discuto depois. O comitê externo também pode rejeitar projetos, normalmente tem poucas rejeições, mas tem um pouquinho, tá? E tem a ver com a natureza do projeto. O comitê interno, para vocês saberem, ele é formado por mim, que sou o coordenador do PIBIC, um coordenador por centro, cada centro tem um coordenador nesse comitê interno, e 2 professores eleitos por centro. Na verdade, nós temos um comitê interno por centro, tá? CTC, CCS, CTCH, cada um deles tem um comitê interno para avaliar seus projetos, tá certo? Lá dentro tem o coordenador do centro e mais 2 professores que são eleitos, tá certo? Esses 3 professores, mais eu fazemos a avaliação dos projetos e vemos se eles estão de acordo. O comitê externo, ele já é formado por 13 consultores externos à PUC. São professores normalmente associados à Bolsa de Produtividade do CNPq. O CNPq, ele tem esse conjunto de bolsas de produtividade que são distribuídas aos professores que têm alto rendimento em pesquisa, tá certo? É sempre bom lembrar a vocês que a iniciação científica, ela é, como o nome está dizendo, um trabalho de pesquisa. Então, ela está associada à pós-graduação, então se espera que com ele esteja associado professores pesquisadores. Então, o comitê externo são professores externos da PUC que vêm e avaliam os projetos de vocês. Esse comitê externo, parte desses professores, estarão presentes depois para fazer a avaliação de vocês pessoalmente. A outra parte, uma vez vencida essa parte de comitê interno e comitê externo, como eu coloquei para vocês, tem as cotas departamentais. Nesse momento, nós pegamos a cota do CNPq, a cota da PUC, que dá o total de bolsas, pegamos a demanda e aí a gente sai distribuindo por departamento, tá certo? Como é o critério de quantas bolsas a gente distribui por departamento? Então, a gente tem uns critérios de produtividade desse departamento. Essa produtividade está associada, primeiro, ao número de pedidos. Essa demanda real de cada departamento é o número de pedidos que o departamento faz. Então, a gente tenta respeitar o máximo possível a demanda desse departamento. Se esse departamento tem muitos pedidos de iniciação científica, a gente tenta, dentro do possível, manter esse histórico. E esse histórico a gente verifica também pela cota departamental do período anterior. Então, se um departamento tem um histórico de sempre pedir um número X de bolsas, a gente tenta, de alguma maneira, preencher
permitir, né, de alguma maneira, que ele receba uma cota que seja proporcional ao seu número de pedidos. Um outro critério que a gente utiliza na distribuição das bolsas é se o departamento ele tem um envolvimento com a iniciação científica que não é só dependente do PIBIC e do PIBIT. Existem outros órgãos de fomento, como, por exemplo, a FAPERJ e outros órgãos, inclusive externos, né? Tem bolsas que vêm de outras fontes, inclusive, né, no próximo item, são as bolsas, não são as bolsas, mas são as iniciações científicas voluntárias. Muitos alunos estão fazendo iniciação científica e não recebem bolsa nenhuma, mas isso fica registrado, de alguma forma, pelo departamento, com uma concessão de crédito, disciplina, uma atividade complementar. Então, isso também é um elemento que valoriza o trabalho do departamento e é utilizado como um critério na distribuição das bolsas ao departamento. O próximo critério está associado à produtividade dos professores. Então, a gente verifica se os professores no departamento, em sua boa parte, são bolsistas de produtividade do CNPq ou bolsistas APQ1, é um tipo de bolsa da FAPERJ também, para professores com desempenho em pesquisa ou cientista do nosso estado. Então, todos esses indicadores também são levados em conta no critério de distribuição da bolsa. E, por último, se os professores que estão orientando o PIBIC são professores da pós-graduação do departamento, tá? Então, esse é o último critério. Basicamente, a gente está olhando o envolvimento dos professores na pesquisa e na pós-graduação. Todos esses critérios que eu falei agora, eles são utilizados para a gente decidir qual é a cota que nós vamos dar para cada departamento, tá? Aqui é para comparativo para vocês. Acho que isso aqui vai ser bem interessante, porque mostra para vocês como foi o ano passado, tá certo? Então, aqui vocês vão encontrar nessa coluna qual foi a demanda bruta dos departamentos em 2020, né? Então, pega aqui, por exemplo, geografia. Geografia pediu 18 bolsas. Demanda qualificada significa que depois de passar pelo comitê interno e comitê externo, continuaram sendo 18 projetos, ou seja, nenhum projeto foi desqualificado. Se vocês olharem aqui no CCS, somente um projeto no CCS, 3 projetos no CTC e 5 projetos no CTCH foram desqualificados, talvez por não se encaixar. Nesse ano, os principais projetos que foram discutidos são projetos que envolveram questões práticas de laboratório. Essas questões foram um pouco discutidas pelo comitê externo, se haveria possibilidade de se fazer o experimento, não é nem pela qualidade do projeto em si, mas pela viabilidade laboratorial de se fazer. Então, isso foi um pouco discutido, e alguns projetos não foram qualificados, principalmente por envolverem isso, né? E aí houve uma conversa para ver se haveria alguma possibilidade. Então, foi um dos pontos levantados, tá? Mas, olhando aqui, são poucos projetos, né? Nós temos 316 projetos na demanda bruta, se transformaram em 307 projetos. Isso no ano passado, tá? Não para esse ano. E aqui, o total de bolsas que foram concedidas. Está aqui a cota do PIBIC, foram 192 bolsas, e a CCPG, que é a PUC, né? Através do CCPG, é a Coordenação Central de Pós-Graduação. Ela distribuiu uma cota de 50 bolsas, ok? Então, no total das 307 solicitações, 243 foram atendidas, ou seja, 80%. É um número bem razoável, considerando o volume de bolsas que a gente tem, tá? Então, a gente consegue atingir até 80%. Então, por aqui tem uma ideia, por exemplo, geografia, teve uma demanda de 18, recebeu 13 bolsas do PIBIC-CNPq e 3 bolsas do PIBIC-CCPG, num total de 16. Então, das 18 bolsas, por exemplo, da geografia, 16 foram contempladas. Tá? Então, esse é só um exemplo, mas por aqui vocês podem verificar, por exemplo, qual é o seu departamento e ter uma ideia o que você acha que vai acontecer esse ano, baseado no que aconteceu no ano passado. O número de bolsas, a gente vai ver na nossa demanda bruta em 2021, é muito semelhante. E as cotas CNPq e CCPG é a mesma. Então, nós vamos ter a mesma cota 192, na verdade, vão ser 50 bolsas. Temos também o PIBIT. Lembra que o PIBIT é o Programa de Iniciação Tecnológica.
O PIBIT, na verdade, a gente recebe 30 bolsas do CNPq e 5 bolsas da CCPG. No ano passado, foram 46 pedidos, foi a demanda bruta, e 44 foi a demanda qualificada, depois de passar pelo comitê interno e comitê externo. Ou seja, dos 44, 35 bolsas foram concedidas, que é aproximadamente 80%, tá? 79, alguma coisa por cento. Tá ok? Isso 2020. Vamos ver agora 2021. 2021 está aqui a demanda bruta, que foi 309, e a demanda qualificada é 305. Somente 4 projetos não foram atendidos, não foram qualificados pelo comitê interno ou externo, tá? Então, o número de bolsas, de projetos é muito semelhante do ano passado. 305, ano passado foi 307, e a nossa cota CNPq é a mesma, 192, e a cota CCPG 50. Então, a gente espera atender 80% das solicitações, tá ok? Aqui no PIBIT também, a nossa solicitação, a demanda foi 46, e o total atendido foi de 44, ou seja, desculpe, 44 é a demanda qualificada, e a gente deve ter um número de aproximadamente 35 bolsas. Aqui, pessoal, cabe fazer uma observação a vocês, o seguinte: se a sua bolsa não foi contemplada, se infelizmente você não recebeu seu projeto, o que eu posso dizer de histórico para vocês é que, em geral, surgem oportunidades depois, tá certo? Então, é muito comum, durante a iniciação científica, irem surgindo novas bolsas, não porque houve uma nova distribuição de bolsas, mas porque muitos alunos ou desistem, ou trocam, ou se interessam por outros assuntos. Então, há um número de desistências, não é muito alto, mas é um pouco. Então, se você começa a sua iniciação científica mesmo, de forma voluntária, tem uma boa chance de você acabar recebendo uma bolsa, tá? Além disso, tem pedidos de FAPERJ, tem pedidos de outros órgãos de fomento, tá? Então, não é um motivo para desânimo. Se por acaso o seu projeto não foi contemplado, é sempre bom vocês terem em conta que a chance de você acabar conseguindo alguma coisa no futuro, se você iniciar seu trabalho, é grande. Eu considero bem razoável. Eu acho que é um bom número de alunos atendidos, tá? Por departamento. Então, vocês devem considerar isso, mesmo que sua bolsa, de repente, você não foi contemplado nesse momento, tá? Com relação às bolsas CPG, eu já falei para vocês que o objetivo dessa bolsa, que é financiada pela Coordenação Central de Pós-Graduação, é complementar a cota PIBIC do CNPq, tá? Em algum momento houve uma redução das bolsas, né, do PIBIC, isso foi alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás, e aí a CCPG entrou com uma contribuição que persiste até hoje, tá? Qual é o requisito para você receber uma bolsa, quer seja CCPG da PUC ou do CNPq? Você tem que estar qualificado dentro do processo de seleção do PIBIC, isso aí aparece lá nas normas. Nesse momento vocês já sabem disso, porque já passou pelo comitê externo, então nesse momento você já está qualificado. E cumprir as exigências como bolsista. Essas exigências é o que eu vou continuar explicando agora, e principalmente no momento de entregar o relatório, né? Que vocês têm que saber quais são as exigências de vocês, além de cumprir a parte burocrática que eu vou apresentar para vocês agora. Com relação, uma vez que você recebeu, uma vez que a cota do departamento foi distribuída ao departamento, o departamento seleciona os seus bolsistas, e aí, nesse momento, vocês vão ser notificados, tá certo? É um momento importante. Quais são as suas, o que é que você deve fazer quando você tiver a sua bolsa aprovada, tá? Quais são os procedimentos? A primeira coisa que você pode fazer e que você deve fazer, e você pode fazer isso agora, não precisa esperar a sua bolsa ser aprovada, tá? É cadastrar ou atualizar o seu currículo Lattes na plataforma CNPq. O CNPq disponibiliza o currículo Lattes, tá? É livre, então qualquer pessoa pode chegar lá e se cadastrar, e lá você deve informar seus dados, são dados acadêmicos, tá certo? Então, o objetivo do currículo Lattes é seguir sua vida acadêmica, ok? Nesse primeiro momento,
quando vocês forem se cadastrar lá, vocês não têm, às vezes você está no segundo semestre, ou está no início da graduação, ou mesmo está no fim. Não necessariamente você tem muita coisa para colocar nesse currículo, tá certo? O que é que você tem para colocar lá? Uma participação num seminário, uma participação em alguma palestra, coisa desse gênero. Isso não é o principal. O principal que nós precisamos agora, para cumprir a exigência de você poder receber a bolsa, é você ter o seu cadastro no Curriculates. Para se cadastrar no Curriculates, a informação essencial que tem que ter é que você está fazendo graduação na PUC, tá certo? Então, você vai entrar com seus dados pessoais e aí começam as várias perguntas, os vários dados sobre a sua produção acadêmica. O que vocês precisam, a única coisa que é obrigatória nesse momento é que você informe que você é um aluno cursando graduação na PUC-Rio, que vai ser a primeira coisa que aparece para você, sua formação acadêmica, tá certo? Então, lá, vocês têm que informar que estão cursando a graduação. Depois que você fez isso, todo o resto que você vai colocar, seu conhecimento de línguas ou qualquer que seja, não é importante. Isso não vai influenciar em absolutamente nada, tá? O que influencia é o que é necessário, de fato, é que você seja um aluno da PUC, tá? Lembre não, observem sim, para quem vai fazer a primeira vez o cadastro no currículo, uma vez que você termina de cadastrar e entrar com seus dados e informar isso, não é só salvar. Tem um campo em que diz que você deve, se já pode enviar isso ao CNPq. Assim que você termina, quando você informa seus dados e me manda gravar, ele pergunta para você, ele diz, olha, tem informações aqui que ainda não foram enviadas ao CNPq. E aí você clica lá no link e esses dados são enviados, aí você tem que aprovar esse envio. Só nesse momento é que realmente os seus dados estão informados no CNPq. Antes disso, se você só gravar, não tem informação nenhuma. E isso demora 24 horas para ficar visível, tá certo? Esse dado é público, qualquer pessoa que entrar lá no lado do CNPq, botar seu nome, ele vai ver os seus, não seus dados pessoais, ele vai ver seus dados acadêmicos, que é se você está cursando a PUC, se você tem mestrado, se você participou de algum seminário, de alguma palestra, aí são informações desse caráter, tá certo? Então, se vocês desejarem, podem fazer o cadastro agora, tá? Isso não muda nada, você só informa esses dados e já fica cadastrado, assim, quando a sua bolsa for aprovada, esse passo você já deu, tá? Com relação às datas, não são as datas certas, mas são as prováveis datas. Até o dia 26 de agosto, provavelmente o departamento já vai ter feito a seleção e notificado vocês. Na verdade, eu acho que vai ser muito antes disso, tá? Então, vocês já vão saber disso um pouco antes do dia 26 de agosto. Nesse momento, a única coisa que você precisa ter feito é atualizado o seu currículo Lattes ou criado, tá? O seu currículo Lattes. No dia 10 de setembro, você recebe do CNPq um e-mail solicitando que você aceite o termo do CNPq, que é um termo de compromisso, que você vai ser bolsista, etc. Por isso, você tem que estar atento, tá? Isso realmente só vai acontecer provavelmente nessa data. Então, se você não tiver receber nenhum e-mail do CNPq, se você não recebeu nada até mais ou menos metade do mês de setembro, talvez até o dia 20, é motivo de preocupação, tá? Aí você deve entrar em contato com a gente via o e-mail do PIBIC, informando que não recebeu o termo de aceite, etc, etc. E a gente te atualiza se tiver alguma coisa atrasado, tá? Mas você não pode deixar de dar esse aceite. Se você não concordar, sua bolsa não é implementada, tá? E até o dia 30 de setembro, você tem que abrir uma conta no Banco do Brasil, porque a bolsa do CNPq é paga através do Banco do Brasil. Para abrir essa conta, a gente fornece a vocês um documento, basicamente informando que você vai ser bolsista, CNPq, etc., etc., para que seja feita a abertura de uma conta, que é uma conta bolsista, ok? Então, basicamente, essa é a data até 30 de setembro. A primeira bolsa você vai receber em meados de outubro, tá? Então, mais ou menos por aqui,
vocês tenham uma ideia das datas, tá? Bom, agora, nessa final dessa etapa aqui de apresentação das novas bolsas, a bolsa hoje do PIBIC e PIBIT, ela começa no dia 1º de setembro e termina no dia 31 de agosto, tá certo? Então, aqui, a nossa bolsa, na verdade, aqui é setembro de 2021 a agosto de 2022, tá? Desculpem aqui que é 2022. O recebimento normalmente ocorre a partir do quinto dia útil de cada mês, tá certo? Uma pergunta que o pessoal faz muitas vezes para mim é se a bolsa pode ser renovada. Quantas vezes o orientador desejar e o departamento tiver cotas, receber essas cotas, não há limite de renovação da sua bolsa. Seu projeto está tendo sucesso, você vai poder renovar ele conforme desejo do departamento, tá? Agora eu vou começar a segunda parte da nossa apresentação. Então, tudo que eu vou falar agora é principalmente levando em conta o seminário, e eu só estou me dirigindo aos alunos que já são bolsistas. Todos os alunos que atualmente são bolsistas do PIBIC ou PIBIT, tá certo? Para vocês é que eu vou fazer essa segunda parte da apresentação. Quem ainda é aluno, quem ainda não é bolsista do PIBIC, nunca foi, tá? Pode acompanhar essa parte também, tá? Acho que essa parte aqui ela tem interesse para vocês, porque vocês já sabem qual é o objetivo, as etapas finais, tá? Então, recomendo que vocês acompanhem essa apresentação. Alguém levantou a mão, foi a Maria Eduarda. Maria Eduarda, se você quiser fazer um comentário? Você quer fazer uma pergunta? Você consegue me ouvir? Consigo agora. Então, eu estou me candidatando à bolsa, eu queria saber, no caso, o pagamento, ele seria feito em outubro, então, no caso, porque a concessão seria em setembro, correto? Exato. Então tá ok. Tá Obrigada. Eu vou deixar as perguntas, eu não tive problema em responder a sua pergunta, mas eu sei que muita gente vai ter mais perguntas depois, então eu vou fazer assim, eu vou fazer a segunda parte da apresentação, vocês tendo mais perguntas, eu vou estar disponível aqui o tempo todo no final, e vamos deixar as perguntas para o final, tá? Para finalizar essa parte, a gente está mais à vontade, tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, falando agora para os bolsistas atuais, 2020.2 a 2021.1, que terminam agora dia 31 de agosto. Vamos falar principalmente do seminário de iniciação científica, tá? Que não é só o seminário, mas é também o momento de vocês apresentarem os resultados, inclusive documentais, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho da data de realização, o envio do resumo 2 páginas, como é que vai ser o formato da apresentação e um pouco dos prêmios destaques. Então, recomendo a todos que assistam, até, como eu falei, quem ainda não é bolsista, é bom já saber, né, como que está sendo o seminário. Espero que no ano que vem, em 2021, 2022, não seja mais no formato virtual. Acho que eu espero todos vocês também. Mas nesse momento ainda vai ser no formato virtual. Então vamos falar um pouco sobre o nosso seminário. A data do seminário aqui é dia 21 a 24 de setembro, tá? Está dia 1º, mas me enganei aqui na digitação, é 21 a 24 de setembro. Essa é a previsão da realização do nosso seminário de iniciação científica. Dia 21 é uma terça-feira, tá? De terça até sexta-feira, agora de setembro. Lembrando que o seminário é o momento de vocês fazerem a apresentação de vocês. Então, não é só uma opção, tá? É uma obrigação, tá? Então, ela é obrigatória para os bolsistas PIBIC e PIBIT. Essa obrigação é uma norma do CNPq, ok? Então, quem é bolsista PIBIC, quem é bolsista PIBIT, tem que apresentar. Quem recebe bolsa do CNPq, existem algumas bolsas do CNPq que o orientador tem a bolsa, não é do PIBIC nem PIBIT. O próprio orientador tem a bolsa, é um pouco mais difícil hoje, mas às vezes tem alguém que tem. Também é obrigatório. Alô? Oi, desculpe, tem um microfone aberto. Pois bem, então, é obrigatório também para bolsistas do CCPG. Independente se você está recebendo a Bolsa PIBIC, quem está pagando é o CNPq ou quem está pagando é a PUC, você tem que apresentar, tá certo?
Se você é um bolsista de outro órgão de fomento, FAPERJ, ou Petrobras, ou voluntário, tá certo? Nós recomendamos que você apresente, tá certo? É uma recomendação. Aí, nesse caso, não é uma obrigação. Mas é um momento interessante, você vai ter a oportunidade de apresentar seu trabalho, basta você se inscrever e você recebe depois o certificado de participação, tá? Durante a apresentação de vocês, sempre estará presente um consultor externo. Esses consultores externos, na maioria das vezes, é o mesmo consultor externo que fez a avaliação dos projetos antes para a demanda qualificada, é o mesmo consultor que participa dos seminários. Então, para cada sessão, cada apresentação, tem cada sessão de departamento, né, que eu vou apresentar para vocês, tem um consultor externo que vai estar lá presente, avaliando a sua apresentação, a apresentação geral de todas as pessoas participando, tá? Inscrição do seminário, como é que se faz? Vai lá na página do PIBIC e aqui nesse campo aqui embaixo, inscrição seminário. Clica aqui e entra com os dados que ele vai te pedir, tá? É obrigatório fazer isso, lembrando que o nosso prazo é dia 20 agora, hein? Dia 20 de julho, ok? Então, daqui uma semana, tá? Então, entrem lá no PIBIC Online ou no PIBIT Online e façam a inscrição no seminário. É obrigatório, e isso é o fundamental para nós, que você envie o resumo 2 páginas. O resumo 2 páginas tem um formato que está pré-definido lá no PIBIC, que você deve seguir, tá certo? Esse é o principal documento que você entrega, é um dos documentos, mas é um dos principais documentos que você entrega, que é utilizado na prestação de contas da sua bolsa, ok? Então, você recebeu a bolsa o ano inteiro, ou substituiu algum outro aluno, ou houve uma mudança e tal. Quando chega ao final, tem que apresentar o resumo de 2 páginas. A omissão desse resumo, se você não apresentar esse resumo, pode, inclusive, cair em pendência com o CNPq, e o aluno pode até ter que responder de alguma forma por que não foi enviado esse documento. Então, basicamente, esse é o documento fundamental para nós, ok? Então, até dia 20 de julho, já preparem o documento e aí, quando você fizer a inscrição no seminário, anexa o seu resumo 2 páginas, tá? Com relação à apresentação, nós temos 2 formas de apresentação, a oral e a pôster. Eu não sei se aqui a apresentação no formato pôster vai se encaixar muito, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Mas ali, essa decisão, né, na hora que você se inscreve, ele pergunta se vai fazer oral ou pôster. Isso não vai depender só de você, vai depender do seu orientador, vai depender do seu departamento, vai depender do coordenador do seu centro. Então, vai ser uma decisão conjunta, não vai ser uma decisão só individual sua, não, tá? Como eu falei, o resumo 2 páginas, as instruções estão lá na página do PIBIC, www.puc-rio.br/PIBIC. E esses resumos, eles são publicados online. Então, eles ficam disponíveis e eles formam os anais do nosso seminário, tá? Que é o documento principal que registra a participação de todos os alunos. Nesses anais vai aparecer, inclusive, os bolsistas PIBIC, PIBIT, mas também qualquer iniciação científica que você participou. Então, se você é um bolsista FAPERJ, se você é voluntário e você quer participar, você vai ter oportunidade, inclusive, de deixar registrado essa publicação do seu trabalho, tá? Forma de apresentação, eu coloquei aqui uns pontos de interrogação, porque a gente vai definir um pouco se a gente vai fazer oral ou pôster, tá? Mas, a princípio, basicamente vai ser oral. Ninguém vai montar pôster, ninguém vai fabricar pôster, não, tá? É tudo digital, ok? Mas pode ser que tenha um formato pôster, aí vocês vão ter que conversar mais com o seu orientador. Mas aqui eu tenho que apresentar para vocês um pouquinho sobre as limitações, tá? Então, nós temos um formato virtual hoje. Para quem já participou no ano passado, teve a oportunidade de participar, já sabe como é. Quem não participou, vai participar agora, eu vou mostrar um pouquinho como funciona. Mas é tudo feito no formato virtual, dentro da plataforma Zoom. A gente tem as sessões orais, que são organizadas dentro da plataforma, e a duração é de 10 a 15 minutos cada apresentação. E a gente teve também uma sessão de posters, que eu não sei se nós vamos ter exatamente dessa forma esse ano, mas uns posters que, na verdade, eram slides, né, do PowerPoint. Então,
não é um pôster fabricado, não, é tudo PowerPoint, é só que o formato era um pouco diferente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês como foi feito o seminário no ano passado. Então, eu vou pedir só um minutinho aqui de vocês para... Ok. Vocês todos estão vendo minha tela aí, né? Correto? Ok? Uhum. Então, lá na plataforma do EAD, tá? Vocês vão encontrar, nesse momento que tem aqui, o seminário de iniciação científica do ano passado, tá? Mas nós vamos lançar o seminário de iniciação científica desse ano. O acesso a esse seminário, basta você ter conta no EAD e você vai conseguir acessar ele. É um cadastro automático, né? Você entra e já diz que quer se inscrever, né, nesse seminário. Para entrar aqui, basta ser aluno, basta ter uma conta no EAD. Ao você entrar aqui no seminário, esse aqui foi o seminário que aconteceu, tá? Eu vou pular aqui. O prêmio de destaque, esse aqui é a parte final da nossa apresentação. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, como é que funciona aqui, né? Aqui aparece o CCS, o CTC, o CTCH, os centros, ok? Você entra aqui, por exemplo, no CCS. Entrou aqui no CCS, aparece aqui os dias. Terça-feira, 8 de setembro, isso do ano passado, tá? Terça-feira, 8 de setembro, quarta-feira, quinta e sexta. Eu vou apresentar na terça-feira, você vai saber a princípio quando vai ser a sua apresentação. Eu vou apresentar na terça-feira. Eu sou das Ciências Sociais, ok? E a minha apresentação é 9 às 10. Então, você está entrando aqui nesse link, ok? Então, vocês vão localizar vocês pelo centro, pela data e depois pelo departamento, para você saber qual é a sua apresentação. Entrando aqui, por exemplo, nesse caso aqui, vai aparecer o nome de todos os alunos que vão apresentar, né? Nesse caso que já apresentaram, né? E aqui tinha um link que já foi encerrado, mas que na época era o link que estava disponível para vocês entrarem na sala. Então, as apresentações aqui tinham um avaliador externo, que é da UERJ, a professora Cláudia Barcelos, e o coordenador PIBIC, nesse caso, era o Walter Sinder, que era, na verdade, quem estava... É o professor da PUC, no caso, que está representando Ciências Sociais, é o coordenador do departamento. E aqui aparecem as apresentações. Este ano, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente do que foi feito no ano passado, tá? Isso eu estou falando agora para vocês em primeira mão. O que acontecia no ano passado é que vocês entravam e vocês apresentavam ali em tempo real, ok? Então, entravam numa sala onde haviam as apresentações. Esse ano, nós vamos optar por um modelo gravado, pré-gravado. Então, vocês vão receber essas orientações depois, que elas ainda não estão prontas, mas o que nós vamos fazer? Cada aluno vai gravar no YouTube a sua apresentação conforme as instruções que a gente vai mandar, tá certo? Nós vamos mandar uma instrução já para vocês fazerem um vídeo que vai ficar lá dentro de um canal do YouTube, tá? Vocês vão mandar para a gente o link e eu vou mandar direitinho como que faz, quais são os passos que você deve seguir para fazer essa gravação. Você tem que respeitar o seu tempo, tá? Seu tempo, nesse caso, se for Ciências Sociais, por exemplo, seu tempo é de 10 minutos. Toda apresentação tem 10 minutos. Então, você tem 10 minutos para fazer essa apresentação. Tem que mandar um vídeo de 10 minutos. E aí, nós vamos pegar os links desses vídeos e nós vamos colocar aqui para cada aluno o link do seu vídeo, tá certo? Então, todas as apresentações vão ser feitas anteriormente, vocês vão gravar anteriormente, vocês receberão as instruções da data, de envio, de tudo, vão mandar para a gente o link, nós vamos colocar o link, vamos disponibilizar, e no final da sessão, tá? Aqui em algum horário, que eu ainda vou abrir, tá? Digamos que, por exemplo, essa sessão é de 9 a 10h10. Então, no horário 10h20, haverá um link presencial. Então, nesse momento, e só nesse momento, às 10h20, por exemplo, tá?
todos os alunos dessa sessão, nesse caso, todos esses alunos listados aqui, deverão entrar nesse link, nessa sala, onde estará presente o avaliador externo e o coordenador, e aí ele vai fazer as observações dele, as discussões. É quando você entra na discussão. Essa discussão sempre acontecia, e, em geral, ela acontecia no final, né? Então, ou, às vezes, o avaliador externo esperava 4 pessoas falarem, depende do avaliador externo. Depois de 4 pessoas, ele fazia as observações dele, depois falava mais 4 e tal. Agora, nós vamos reunir todo mundo no final da sessão. Então, no horário 10h20, todo mundo vai entrar, e aí o avaliador externo, coordenado aqui pelo coordenador da PUC, que vai ser o chair da sessão, né? Ele vai conduzir essa apresentação, que vai ter um tempo que nós vamos estabelecer. Sei lá, meia hora, vai depender do número de pessoas apresentando, né? Se fosse uma apresentação como essa daqui, eu diria que meia hora, 40 minutos seria o tempo máximo dessas colocações do coordenador, do avaliador externo, tá? Então, esse vai ser o formato, essa é a diferença para o ano anterior, tá? Todas as apresentações serão gravadas e vocês vão enviar para a gente a gravação, nós colocaremos os links, mas vocês terão que estar presentes no horário que vai estar estabelecido na sua apresentação, que é um horário conjunto, que é o horário das discussões, tá certo? Depois eu vou abrir para perguntas e vocês fiquem à vontade para discutirem mais detalhes sobre isso, tá bom? Vou parar aqui isso daqui e vou compartilhar aqui com vocês. O PowerPoint e voltamos ao final da apresentação. Só um minutinho. A apresentação já está aqui. Ok. Então, basicamente é isso. Então, essa sessão de posts, eu não sei bem como vai ocorrer, vai depender do departamento, pode ser que tenha, mas é um pouco diferente, tá? Então, seguindo aqui. Opa. Relatório anual. Como última etapa, né? Depois que vocês entregam um relatório de 2 páginas, tem um outro relatório, que é o relatório anual. Esse relatório, ele é livre no número de páginas, ou seja, não é totalmente livre, mas assim, vocês podem escrever muito mais que 2 páginas. A gente tem um limite de 25 páginas, mas é que em 2 páginas você resume muito o seu trabalho. A ideia é que agora você tenha liberdade para escrever mais e colocar mais resultados, tá? Ele é obrigatório para todos os bolsistas PIBIC, CNPq, CCPG e bolsista de cota individual do orientador. Como eu disse, até 25 páginas. E aí você vai colocar o quão completo você quiser, tá? A formatação é similar à do resumo e esse constitui uma outra parte de nossos análises. Esse relatório ele tem prazo de entrega até dia 31 de agosto, ok? Por último, um comentário final sobre os prêmios de destaque, tá? No final do seminário de iniciação científica, né, são selecionados os melhores trabalhos. E esses trabalhos a gente separa em 2 categorias. Os bolsistas CNPq, tá? E os bolsistas de iniciação científica. O bolsista CNPq são esses bolsistas que recebem a cota do CNPq e são bolsistas há pelo menos 1 ano, ou seja, não pode ser um bolsista que ficou menos tempo, tá? Por quê? Porque a ideia é que ele possa concorrer ao Prêmio Nacional de Iniciação Científica. Então, no Prêmio Nacional, o aluno não pode ter feito menos de 1 ano. Pode acontecer que você tenha entrado no meio do ano, se por acaso um aluno desistiu e você deu continuidade ao projeto e tal. Nesse caso, você não pode concorrer nessa cota. Mas aí você concorre na cota de iniciação científica, que se enquadra a todos os outros bolsistas, seja CNPq, FAPERJ, voluntário, tá? Você entra nessa categoria. E a gente distribui 2 prêmios de destaque por centro, tá? Então, tem um destaque CNPq, um destaque iniciação científica para o CCS,
um destaque CNPq iniciação científica para o CTCH e depois para o CTC também, tá? E o CCBS também está incluído aqui dentro. Então, tem 2 menções honrosas por cento também, só que aí é independente da categoria, tá? Esses prêmios são os prêmios internos da PUC, tá? Esses são os prêmios que a gente dá para os melhores trabalhos por centro. E depois, quem se enquadrou aqui no prêmio CNPq, ele pode também concorrer ao Prêmio Nacional de Iniciação Científica. Esse Prêmio Nacional, está aqui o regulamento dele, e a PUC pode indicar no máximo 2 candidatos. Então, nós vamos indicar um candidato do CTC todo, tá? E um candidato que é do CCS ou CTCH, porque o CNPq só tem 2 espaços, um espaço para o CTC e outro espaço que inclui o CCS ou CTCH, tá certo? Então, basicamente, você ainda pode concorrer ao Prêmio Nacional. São só 2 pessoas que concorrem pela PUC por ano, e tem um prêmio também aí, eu não sei como hoje está os prêmios do CNPq, mas tem um prêmio em dinheiro do CNPq também. Pessoal, acho que, em princípio, era isso que eu queria apresentar para vocês, e agora eu vou abrir aqui para os questionamentos, né? Vocês devem ter as dúvidas de vocês, e eu fico à disposição. Vou pedir para vocês levantarem a mão, e eu vou tentar atender pela ordem que eu recebi aqui, tá? Pode. Só um minutinho, vou pedir só um minutinho de vocês, por gentileza. Um segundo só. Muito bem, pessoal. Então, eu vou aqui pela ordem que eu estou vendo, tá? Então, a primeira pessoa que apareceu aqui foi Marta Radetsky. Olá, boa tarde. Eu queria uma informação. Como é que a gente fica acompanhando a evolução da nossa solicitação da bolsa? A gente tem que entrar sempre pelo site da PUC Online Public ou só mesmo por e-mail? Não, pelo site você vai vendo a posição ali. Tem lá um número 40, 50, né? Esse número, mais ou menos, ele vai mudando à medida que você vai avançando. Passou pelo comitê interno, comitê externo e tal. Nesse momento, nós vamos ter uma reunião com os coordenadores, que é o momento da cota departamental, tá certo? Então, essa distribuição da cota departamental, nós vamos fazer isso, acho que não nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira, será discutido isso junto aos departamentos. Os departamentos vão receber a cota deles e, a partir daí, eles vão se reunir, aí vai depender do departamento, e vão definir a cota e informar vocês. Então, essa informação, eu não sei dizer para você quando ela chega, mas ela não vai chegar, ela não deve demorar muito tempo, porque o departamento em breve já vai saber a cota, e aí você vai acompanhar pelo sistema. O sistema vai te dizer como é que está indo, tá? Tá bom, obrigada. Próxima pessoa é João Felipe. Olá, boa tarde. Tudo bem, João? Eu queria perguntar primeiro 2 coisas sobre a escolha do departamento. Que percentual mesmo que é escolhido? Olha, eu só estou dando uma ideia do que aconteceu no ano passado. No ano passado, cerca de 80% das bolsas, elas foram contempladas, mas veja que essa cota, ela varia por departamento, ela não é 80% do departamento. Tem departamentos que pedem muito pouca bolsa, né?
fazem pedidos pequenos, somente do CTC, eles praticamente são contemplados em todos os pedidos, alguns departamentos. Quem pede muitas bolsas, aí a cota pode chegar até 50%, 60%, entendeu? No total, 80% são contemplados, mas depende muito do seu departamento. Por isso eu botei aquela demanda do ano passado, porque daí você tem uma ideia mais ou menos como está a proporcionalidade do seu departamento, tá? Mas aí, se eu não conseguir a bolsa aí, tem alguma forma de recorrer aí depois disso? Não. Tem que esperar para a próxima. Não tem como você recorrer assim diretamente falando, por quê? Porque o departamento ele tem seus critérios, né? Basicamente para a distribuição da bolsa, então o seu orientador vai estar sabendo disso, né? Ele vai estar participando aí ele vai ser comunicado disso e ele pode inclusive conversar lá com o coordenador, ele vai saber quais os critérios, né? Mas não recebendo a bolsa, aí é uma escolha departamental mesmo, tá? Agora, como eu disse, muitos alunos são contemplados depois, iniciam a iniciação científica, porque há uma certa rotatividade, né? Num total tão grande de bolsas, né? De quase 250 bolsas, tem sempre um grupo de alunos que ou não pode seguir com a iniciação científica por diversas razões, ou mudou de área, e essas bolsas ficam disponíveis. Essa bolsa fica disponível, o aluno que tiver à disposição, e foi o aluno que concorreu das últimas vezes, pode ser chamado para fazer esse trabalho. Só mais uma pergunta aí só. No que se refere no final, quando a gente acaba o processo, depois que entrega o relatório, a gente tem que fazer uma apresentação, não é isso? Isso. Essa apresentação, ela se dá como no modelo gravado? Isso, exatamente. Como que nós vamos fazer? Você vai fazer uma apresentação e você vai receber essa informação, tá? Quando eu enviar para vocês, junto com a Ana, nós vamos enviar a orientação da gravação, você vai saber, olha, você é do departamento tal, né? Então, a sua apresentação, que basicamente já vai acontecer lá no dia 22 de setembro, então você vai ser informado. Sua apresentação, porque você vai ver lá no site do EAD, sua apresentação vai ser no dia 22 de setembro, sei lá, às 10 horas da manhã, tá? Beleza. Bom, mas antes disso, muito antes disso, você vai receber as instruções que vão dizer, olha, nós queremos um vídeo gravado da sua apresentação, você vai botar seus slides lá, fazer a sua apresentação, você tem 10 minutos de apresentação, você conversa com o seu orientador, monta a sua apresentação, organiza com ele como é que é, o que nós vamos informar para você é o tempo e quando que vai ser a sua apresentação. Aí, nesse dia, no dia 22 lá de setembro, vamos dizer, você vai ver lá no final quando é que vai ser a rodada de discussão. Nessa rodada de discussão, você tem que estar presente naquela hora e naquele dia para participar do questionamento do consultor externo. A gente só está substituindo a sua apresentação em tempo real por uma apresentação gravada, tá certo? Porque isso dá mais tempo para o coordenador, para o avaliador externo olhar a sua apresentação, isso evita problemas se naquele dia, naquela hora, você teve um problema na internet, não pôde apresentar, então isso causa um problema, porque essa apresentação teria que acontecer. Então, nesse caso, esse problema fica resolvido, porque você vai ter tempo de fazer essa gravação e enviar para a gente. E a apresentação fica registrada lá, tá? Eu entendi, mas aí, tipo assim, vamos supor que que ano que vem, 2022.1, a gente retorne ou presencial ou híbrido, tanto faz. Aí, no caso, eu vou ter como optar se eu faço tipo, presencialmente ou à distância? Como é que vai ser isso? Para o semestre que vem, para 2021.2, tá? Certamente a gente vai fazer, eu não diria certamente, mas nesse momento a instrução é que vai ser virtual. Então, eu não tenho nenhuma orientação de que haja possibilidade disso acontecer presencialmente, porque setembro, nós estamos há um mês e meio de dia 21 de julho, 2 meses, né? Então, não há nenhuma perspectiva de que haja uma abertura. E mesmo que haja uma abertura híbrida para as aulas, que isso aconteça em algum cenário, a apresentação do PIBIC, ela envolve aglomerações, esse tipo de coisa. Então, nosso formato vai ser um formato virtual, tá certo? Então, eu estou me referindo a 2022.1 do ano que vem já. Em 2022, que iria acontecer em setembro do ano que vem, acho bem provável que a gente vai fazer presencial, mas isso é só um palpite, né?
ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem, embora a gente esteja cheio de esperança, né? Então, eu espero que seja presencial, mas, a princípio, né, nós vamos descobrir só no ano que vem, tá? Entendi, obrigado, então. Obrigado a você, João. Deixa eu passar, então, para a Tatiana. Oi, boa tarde. A minha dúvida é que eu me formei esse ano, em 2021.1, e aí eu estava pensando se eu vou ter acesso ao EAD lá em setembro, quando eu precisar entrar nesse link do seminário. Tá, nós podemos providenciar isso, porque o acesso ao EAD, ele, a princípio, tem uma restrição para alunos, mas existe a possibilidade de ter convidados. Então, a gente pode colocar você na posição de convidada e você vai poder acessar. Agora, é muito bom que você dê essa informação para a gente quando acontecer, né? A princípio, quando a gente mandar as orientações do vídeo para você, você já informa dessa possibilidade, tá? Tá, ótimo, obrigado. Nada. Passo para a Júlia de Barros. Oi, Sinésio, boa tarde. Boa tarde. Então, eu estava com a mesma questão, na verdade, da Tatiana. Acho que tem uma galera aí que está se formando agora e continua como bolsista, né? E vai fazer a apresentação. Então, a gente deixa avisado, né? Isso que você falou, quando receber as instruções. E só para confirmar também uma segunda questão, a inscrição do seminário tem o mesmo prazo para a entrega do resumo de 2 páginas, certo? A inscrição do seminário tem exatamente a mesma coisa. Dá só um minutinho. É o dia 20. Um segundinho só. Bom, obrigado. Então, assim, sim, o relatório e o seminário tem que ser, o mesmo dia, lá no dia 20. Agora, né, você insere o seu relatório 2 páginas. Que é o resumo. Pode falar, Ana. Desculpa, então, para a inscrição no seminário, condicionada ao resumo de 2 páginas, até o dia 20 de julho. O relatório final, que compreende mais que 2 páginas, até no máximo 25, o sistema vai abrir de 1º a 31 de agosto. Tá, Júlia? Tá ótimo. Obrigada, Ana, Sinésio também. Boa tarde. É isso? Tá bom, Júlia. É isso. Então, passamos para a Isabela Gouveia. Oi, então, a minha dúvida é se vai haver a exibição dos vídeos e todo mundo vai assistir o de todo mundo, ou se apenas o avaliador vai ver os vídeos e a gente só chega para avaliação. Os vídeos a gente vai disponibilizar, ou seja, no horário que a gente vai estabelecer, que pode ser até um pouquinho antes, né? Vai estar disponível todos os vídeos. Então, você vai entrar lá na página, vai ter o seu nome, o nome de todas as pessoas que estão na apresentação, digamos lá que tem umas 10 pessoas, né? Vai estar todos os vídeos disponíveis. Quem quiser, qualquer pessoa que quiser assistir, né? Estiver dentro do EAD, não só o avaliador externo, mas você, as pessoas que estão apresentando, qualquer visitante, né? Ele simplesmente clica no link e vai poder assistir sua apresentação, ou a apresentação de que ele quiser, na ordem que ele quiser. Tá certo? Ele clica num vídeo, outro vídeo, ele vai assistindo. E, no horário estabelecido, então vamos dizer que essa sessão começa às 9 e as gravações vão até às 10h30, tá certo? Então, claro, você vai assistir, você pode até assistir antes, se você quiser, vai depender do horário que eu vou abrir, né? Eu vou tentar abrir um pouco antes. Então, você vai poder assistir na ordem que você quiser. Deu 10h30, nesse horário você tem que estar presente, porque aí vai acontecer a sessão conjunta com todas as pessoas que estão ali naquela sessão, todos os apresentadores, outros alunos,
o chair, né, o professor que vai estar coordenando a sessão, e o consultor externo e os visitantes. Qualquer visitante que quiser participar, como se a gente estivesse ali presencialmente com uma plateia, né? E aí o consultor externo vai fazer as observações dele, né? Sobre a apresentação, às vezes fazer algum questionamento, né? Normalmente é uma discussão, né? Mais para entender melhor os trabalhos ou destacar pontos mais importantes. Essa é a ideia. A dinâmica é essa. Ok? Tá bom, entendi. Obrigada. Everaldo? Olá, obrigado, boa tarde. Meu nome é Everaldo, rumo aí ao 8º período de serviço social. Queria agradecer as informações, agradecer a Ana Martins também. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas eu gostaria só de reafirmar sobre, após as apresentações, todos os alunos vão ser inseridos numa outra sala. Uhum. Nessa sala nós vamos ouvir sobre as apresentações individuais de cada um, ou nós ainda vamos ter que falar mais um pouco sobre o trabalho que nós apresentamos? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Olha, a ideia dessa sala que vai acontecer no final é como mais ou menos acontece num seminário normal. Normalmente no PIBIC, o que acontece? Sei lá, as pessoas apresentam, né? E depois de um conjunto de apresentações, o avaliador externo, ele faz as observações dele. Fala, olha, a primeira apresentação, achei muito interessante, eu acho legal, tal. Ele começa a fazer as posições dele e os questionamentos também, que podem ser dirigidos à pessoa que apresentou, sobre melhoras ou sobre esclarecer algum ponto. Nessa hora você participa, tá certo? Mas é mais uma discussão, e não que você vai reapresentar seu trabalho, não. É mais uma discussão conjunta, né? Que seria esse momento onde acontecem essas observações, esses pareceres, né? Mas aí é uma participação de todos, inclusive alguém da audiência pode querer fazer um comentário, dizer, olha, gostei muito da prestação disso, daquilo, como realmente acontece num seminário presencial. Não sei se você responde a sua pergunta, Everaldo. Gratidão, muito obrigado. Isabela, já chamei você, não? Isabela Gouveia, eu já tinha chamado, Já chamou, esqueci de abaixar, desculpa. Ah, tá bom. Vitor Martins. Olá, boa tarde. Só uma confirmação. A gente, mais para frente, vai ter que enviar um vídeo gravado e a gente vai receber as instruções para isso. Agora, para se cadastrar, a gente precisa enviar um documento de 2 páginas. Se a gente for fazer uma apresentação tipo de pôster com slide, alguma coisa assim, a gente não precisa mandar nada de slide agora, né? São só as 2 páginas mesmo, e mais nada. Não, só manda as 2 páginas agora. Tá bom. Até porque o pôster vai ser tudo virtual mesmo. A gente está chamando de pôster. Sim. Vai ser mais um formato, né? Mas agora, na sua inscrição do seminário, resumo 2 páginas. Tá, obrigado. Gisele Tomás. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 2 dúvidas. Primeiro que eu tô se a bolsa sair, na verdade, eu seria voluntária, porque eu já tô na residência pedagógica. Uhum. Então, a minha dúvida era se, mesmo sendo voluntária, eu preciso necessariamente fazer a apresentação, cumprir com todas as etapas, né, da pesquisa. Normal, como se eu fosse uma bolsista. Uhum. Não, olha só, se você é voluntário, significa que você não está recebendo nada do CNPq, certo? Certo. Não sendo bolsista, e aí você vai fazer a iniciação científica junto com o seu orientador, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma associação. Essa iniciação é voluntária e aí você vai apresentar se você quiser, tá? Aí eu quero entrar no seminário, quero botar meu resumo, eu quero apresentar. Se você botar o seu resumo e se inscrever, você vai ter que estar presente lá e apresentar. No final, você vai receber um certificado. A vantagem, eu acho, de você... a única coisa que você tem que fazer mesmo nesse momento é o resumo 2 páginas, depois o relatório final e apresentar ali, né, na hora. A vantagem é que você ganha um certificado. Você vai receber um certificado da sua participação no seminário, né? Esse certificado é porque a iniciação científica voluntária, normalmente, ela vai depender depois de você vai ter lá uma declaração do seu orientador que você fez o trabalho, né? Mas ali você
recebe até um certificado de participação no seminário, de ter apresentado o trabalho. Uma certificação, mas obrigatoriedade, não. Entendi. Tá, então a minha outra dúvida era pelo fato que eu me formo no primeiro semestre do ano que vem. Então, o seminário é em setembro, mas como não é obrigatório, então minha dúvida era... Você vai se formar em julho, né? Isso. Não é obrigatório. Se você puder vir e participar, eu só recomendo, tá? Mas não é obrigatório, vai depender muito de como vai estar a sua vida aí nesse momento. Tá bom, obrigada. Passamos, então, Naitiara Rodrigues. Isso, Naitiara. A minha dúvida, não sei se já perguntaram aqui, eu já tenho conta, por exemplo, no Banco do Brasil, só que você falou que enviaria declaração, né, de bolsista, alguma coisa assim, para abertura. Eu teria que abrir outra mais específica, é isso? Ana, que você não precisa abrir outra conta, né? Não, ela precisa, se essa conta que ela tem for uma conta corrente, ela pode usar essa conta para receber bolsa do CNPq. Não precisa abrir outra conta, não, Naitiara. Tá bom, obrigada, só isso mesmo, valeu. Nada. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Aqui não tem mais ninguém inscrito. E pelo chat eu não acompanhei, tá, gente? Então, se vocês fizeram alguma pergunta aqui pelo chat, eu acompanhei na medida do possível, professor, respondi, e para aqueles que têm perguntas específicas, eu pedi para passar um e-mail para o PIBIC, e aí a gente responde por e-mail. Tá bom. Então, basicamente, mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Clara. Tem só para checar, assim, então, o prazo com relação ao vídeo, ao envio do vídeo e a gravação e envio do vídeo para a apresentação, não foi definido ou já tem prazo definido? Não, ainda não. Eu vou ainda organizar isso, tá? O nosso seminário é dia 21 de setembro, né? Então, eu vou pedir com antecedência vocês mandarem, mas eu vou organizar todas as instruções e estabelecer aí um prazo para vocês fazerem isso, né? Então, mas eu ainda não defini esse prazo, não. Vai ser em breve. Já devo organizar isso logo. Eu tenho... boa tarde. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Então, para quem não tem a bolsa ainda, é só esperar o resultado, né? Se você não é bolsista, agora você tem que aguardar. Agora fica de olho no calendário. Ou seja, o momento principal é no início de setembro. Você já deve... Eu acho que o departamento deve em breve já te avisar, notificar. Mas eu não posso garantir, porque vai depender quando eles vão se reunir. Mas eu sei que dia 1º de setembro, você já tem que estar sabendo. Por quê? Porque a sua iniciação científica começa dia 1º de setembro. Então, você vai saber antes. Lá no meio de agosto, já vão te avisar que você recebeu a bolsa para você poder começar o trabalho, tá? Mas depois que você recebeu isso, você tem 2 momentos ali em setembro. Aceitar a notificação do CNPq, aliás, 3. Currículo, Lattes, aceitar a notificação do CNPq, que vai acontecer no meio de setembro ali, dia 10 de setembro por aí, e ter a conta aberta no Banco do Brasil. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Ana Luísa. Boa tarde. A minha dúvida é porque quando eu fiz a inscrição, né, para poder ter a solicitação da bolsa, uma das perguntas que tinha era se eu fazia estágio. E atualmente eu não estou fazendo, então eu registrei o não. Mas ao longo desse período de 1 ano que eu vou estar participando do PIBIC, eu posso entrar em um estágio? A princípio, o estágio não é proibido, né? Existe uma carta de aceitação, né? Basicamente, você tem que pedir orientador, no caso de você começar a fazer o estágio e ser enviado a gente. Aí, o procedimento para fazer isso, você pode mandar um e-mail para a gente pelo PIBIC, na época, e a gente atualiza isso. Mas, basicamente, não há proibição, tá? É só que o orientador tem que estar ciente e tem que dar um parecer que, olha, tá de acordo, tal. Mas, basicamente, Tá é uma bom. formalidade, tá? Muito obrigada. Isabela Nogueira. Oi, boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, com relação ao vídeo que a gente vai ter que fazer para apresentação, ele vai ter que ser feito através de uma plataforma específica de vídeo, ou a gente vai gravar, fica a critério nosso de que forma a gente vai gravar?
Como é que vai ser isso? A gente vai receber mais instruções nesse sentido? Sim, sim. Eu vou mandar para vocês instruções, mas o que eu posso agora adiantar a vocês é que eu vou pedir a todos que façam a gravação pelo YouTube, tá? Para uniformizar. Então, nós vamos fazer a gravação pelo YouTube, tá? O canal, eu vou ver basicamente se eu vou abrir um canal ou se vocês vão fazer a gravação de vocês mesmos, tá? Eu preciso do link e aí eu vou colocar lá como é que eu vou querer que seja. Basicamente, se vai ser não listado, todas essas instruções eu vou passar lá. A plataforma que eu estou escolhendo, a princípio, é o YouTube, ok? Como a gravação é pequena, não tem nem problema de limite de tempo, porque não tem nenhuma apresentação que vai ser mais do que 20 minutos, assim. Eu acho que tem um ou outro departamento que talvez seja um pouco maior, mas a maioria de 10 minutos no máximo, tá? E vai ser lá no YouTube, eu mando as instruções para vocês, vocês vão fazer a gravação lá. Agora, o formato da gravação, o formato assim, o que normalmente a gente faz são os slides, fazer um slide via PowerPoint, mas aí depende do seu departamento, depende do seu trabalho junto ao seu orientador, tá? Como é que vai ser essa apresentação? Você pode definir com o seu orientador. A plataforma que eu vou querer fazer é via YouTube. O formato não é obrigatório que seja PowerPoint, claro, mas é só slides, né? Eu quero ver os slides, mas aí depende do seu orientador e do seu trabalho. Tem trabalhos que são trabalhos de laboratório, tem outros formatos e tal, então não tem essa obrigatoriedade, isso é mais uma sugestão, tá? Mas vamos mandar as orientações o mais breve possível a vocês, para que vocês já possam se programar para fazer isso, né? Eu quero fazer isso com antecedência, porque isso leva algum tempo. Obrigada, Sinésio. Obrigado a você. Muito bem. Mais dúvidas, pessoal? Estou à disposição. Aproveitem aí o tempo que a gente tem, né? Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Esse vídeo, ele também deve ser feito para quem vai fazer no formato de pôster? Uhum. Todos terão que fazer. Tá. Todos terão que fazer, tá? Eu não sei como vai ser o pôster. A princípio, o pôster, no ano passado, ele tinha um formato de pôster que era o seguinte. Qual era a diferença do pôster para a apresentação oral do ano passado? A apresentação oral, todo mundo entrava numa sala e seguidamente, cada um ia apresentando o seu trabalho, né? E, no final, havia as observações. O pôster eram várias salas. Então, se abriam várias salas, cada apresentador ficava na sua sala, esperando a visita de um avaliador externo ou de alguém do público, tá? Como se fosse um local de pôster, só que sei lá, se tinha 10 pôsteres, tinha 10 salas. E cada pessoa entrava na sala e assistia. Mas ali na sala, o que é que tinha? Um PowerPoint, um slide pronto, 2, 3, 4, né? Que a gente tinha um formato de slide, no caso de pôster, só para ajudar. E aí você fazia a sua apresentação, que é basicamente uma apresentação oral. O que mudava era só que não estava todo mundo numa sala, estava separado na sala, e você só falava alguma coisa quando alguém entrava na sua sala, né? Então, isso basicamente era o formato de pôster, tá certo? Então, eu acho que isso provavelmente não vai acontecer esse semestre, mas aí depende do centro. Talvez CTCH ou algum departamento de CCS tenha alguma ideia de um formato um pouco diferenciado para algum tipo de apresentação. Vai depender do seu orientador. A princípio, não vai haver muita diferença. Para mim, não vejo nenhuma diferença que vai acontecer nesse momento, de formato pôster para formato oral, ou seja, vai ser uma única forma de apresentação, na verdade. Tá bem, obrigada. No momento, estou vendo isso, tá? Se aparecer algum formato, você vai saber. Tá bom, Luiz. Podem perguntar mais, aproveitem mais alguns minutos aí que a gente tem. Ok. Tá bom, pessoal. Então, naturalmente, se vocês tiverem mais dúvidas, se forem surgindo mais dúvidas, mandem um e-mail para a gente pelo pibic@pucrio, tá? Que a gente responde também. Estamos à disposição, tá? E em breve a gente vai mandar as instruções para vocês das gravações, que vocês sabem que é isso que vocês vão fazer agora, tá bom? Mas aguardem um pouquinho que a gente manda todas as instruções como fazer, tá? Vai ter tempo suficiente para fazer, não vamos fazer isso em cima da hora, não. Até o final desse mês, com certeza,
eu já mando para vocês essas instruções preparadas, vocês vão ter um bom tempo ainda para preparar, para fazer essa gravação, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de todos, mais uma vez. Eu vou encerrar aqui a gravação